Alô. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus e os bons espíritos possam nos orientar nesta manhã tão linda, né? E que, para nossa surpresa, a gente está acostumado com o Rita à noite, ver assim uma segunda-feira de manhã, a casa lotada. É muito bacana, né? Então, a empresa Wells Dairy em Iowa, nos Estados Unidos, tem 3.000 funcionários e vende sorvete Blue Bunny para todo mundo. E recentemente é que houve a consolidação da indústria, que houve um desafio. Em 2002, os revendedores disseram que transportariam somente produtos de grandes fabricantes. Segundo Tom Posey, seu vice-presidente de capacidade organizacional, para ser viável em longo prazo, a empresa deveria estar entre as 3 maiores do ramo, o que significava elevar vendas, desenvolver uma rede de distribuição eficiente e um controle rigoroso das finanças. Um dos maiores desafios enfrentados pela equipe executiva recém-constituída foi encontrar meios para resolver os conflitos. Num esforço para tornar a rede mais eficiente, a companhia introduziu um novo sistema de armazenamento de estoques e redefinimentos para o transporte de produtos. Porém, os conflitos internos das equipes executivas representavam um detalhe crítico que nunca poderia ser resolvido sem um treinamento coletivo. Os motoristas não encontravam os produtos e necessitavam ir e vir várias vezes até que encontrassem o produto necessário. Eram muitas viagens, enorme gasto nessa procura dos produtos. E ao perceber que a equipe precisava de profissional, Posey levou um instrutor do Centro de Liderança Criativa da Carolina do Norte e em 6 meses os membros da equipe aprenderam a administrar os conflitos, o que resultou em decisão para melhores e mais rápidas decisões. As vendas aumentaram, a empresa conquistou maior participação de mercado e os integrantes desafiam-se abertamente. E, nesse meio do processo, as pessoas não entendiam, né, por que determinados companheiros reagiam de modos tão diversificados. Então, para preencher essa lacuna, também veio uma equipe de avaliação qualitativa, orientou o grupo e hoje esta empresa é uma das maiores do mercado em vendas de sorvete, né? Então a gente contou aí rapidamente uma parcela aí de funcionamento dessa empresa, a Wells Dairy, para que sirva de bento, sirva de base para o nosso estudo da manhã de hoje, que é do livro de Emmanuel, Rumo Certo, intitulado Lutas na Equipe. E que Emmanuel nos convida a meditar sobre como é conviver em equipe. E baseado no último parágrafo do texto, que ele diz assim: convençamo-nos de que a crise é a mestra da experiência e sem experiência em qualquer empresa edificante da Terra, é impossível melhorar, compreender, servir e perseverar. Então a gente percebeu que a empresa americana passava por dificuldades internas. E hoje, em pleno meados de 2009, nós já começamos a nos preocuparmos com o que irá acontecer em 2010.
né, é aquela preocupação que já está terminando o ano, que a crise financeira está aí, que nada vai dar certo, que o Brasil não tem jeito. Eu, ao contrário, não tenho nada de pessimista, né? Acho que nós estamos aqui para construirmos um mundo melhor e procurar a superação de qualquer dificuldade. Mas não podemos negar que estamos aí passando por crise. Diariamente, seja que em canal, em que emissora nós sintonizemos o nosso aparelho de televisão ou sintonizemos o nosso rádio, vem logo aquela tonelada dos economistas de plantão dizendo para nós qual é a situação econômica do país. Eita. Se não fosse por isso, temos ainda diariamente a notícia do Airbus. Ou então, em contrapartida, temos aí aquela cantora, né? A Susan Boyle, que foi um acontecimento, nem ela acho que deve estar acreditando ainda, nem deve ter ainda caído a ficha, do que é tudo aquilo numa idade já tão avançada. Então diariamente nós somos bombardeados com notícias, com falas, que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos entrando, como eu costumo dizer, na pilha de que a crise não tem jeito. E algumas das pessoas que eu conheço, há um tempo atrás, alguns amigos, acreditavam que com a nossa estabilidade econômica, nós estávamos no céu. E, gente, sem mais nem menos, veio aí, né, a crise mundial e as pessoas disseram que já passaram para o inferno. Então, o que acontece? Parece, à primeira vista, de que o nosso futuro é negro e tenebroso. Que não temos esperanças, que tudo vai dar errado e que a crise é uma coisa absolutamente ruim. E nós também somos pessoas desinformadas. Nós acreditamos sempre no que o noticiário nos fala. Nós somos incapazes de procurar outros meios de informação. Nós ouvimos que a Bolsa de Valores caiu, nós ouvimos sobre depressão, falamos em pânico generalizado, mas não temos ainda a disposição e a disponibilidade de procurarmos outras fontes para sabermos se estas mudanças são efetivamente reais e que é que eu posso fazer para que isso não me abale. Mas isso demanda que eu tenha que me reformular. Eu preciso ter coragem, determinação, boa vontade e por aí vai. Fé em mim, fé nos outros. E no momento nós estamos absolutamente voltados para nós. Nós ainda não temos, nós não fomos educados para repensar a nossa vida de uma maneira diferente. Nós vemos um barulho e a primeira coisa que fazemos é gritar ou correr. E não temos ainda a condição, porque não fomos educados para isso, é de verificar por que é que isso acontece. Ainda em nós temos atitudes muito mesquinhas, muito egoístas, muito voltadas para nós mesmos. Então, quando a minha situação absolutamente confortável, cômoda, foi abalada, eu não sei o que fazer. Eu tenho visto até algumas outras pessoas tendo problemas, passando por situações complicadas, mas não era eu, né? Eram os outros. Então, quando chega à minha porta, eu começo a fazer igual a gente vê um pingo d'água que cai em cima de uma carreirinha de formigas, que fica todo mundo
desorientado. E eu peguei na internet uma fala, né, uma escrita, aliás, né, de Leonardo Boff, tão questionado aí, né, por algumas alas sociais, que diz assim: o caos pode ser criativo, dando origem a outra ordem, diferente e melhor. A crise teria, portanto, uma função purificadora, abrindo espaço para uma outra oportunidade de produção e de consumo. Não precisamos recorrer ao ideograma chinês de crise para saber da sua significação, como risco e oportunidade. Basta recordar a sânscrita matriz das línguas ocidentais. Em sânscrito, crise vem de kir ou kri, que significa purificar e limpar. De kri vem também crítica, que é um processo pelo qual nos damos conta dos pressupostos, dos contextos, do alcance dos limites, seja do pensamento, seja de qualquer fenômeno. E cri se deriva igualmente crisol, elemento químico com o qual se limpa outras das gangas e por fim, acrisolar, que quer dizer depurar e decantar. Então a crise representa a oportunidade de um processo crítico, de depuração do cerne, e só o verdadeiro fica. O acidental cai sem sustentabilidade. Então nós ainda não conseguimos ter esta visão de crise. Nós nos tumultuamos, ficamos desorientados, e se a gente pudesse fazer uma analogia, nós então que já somos espíritas, ou somos partidários de múltiplas encarnações, a gente poderia dizer que a crise é que nem a prova do aluno no colégio. Ele estuda, ele se prepara, ele passa o ano estudando. E chega no final do ano, ele terá que passar pela prova de avaliação para saber se ele está apto a prosseguir naquela linha de ensino que ele escolheu, desde primeiro grau até a universidade. E ele é sempre assim, né? Ele vai bem, o mérito é dele. Quando ele vai mal, o mérito é da professora. Ela é que é péssima professora. Eu sou sempre ótimo. E assim é na crise, né? A minha vida é ótima, eu sou uma pessoa bacaninha, cumpridora dos meus deveres. Como é que Deus manda para mim uma situação dessa? E a gente continua assim, né? Nestes testes, revoltados muitas das vezes, que a gente poderia dizer que nós temos 3 formas de reação, como seres humanos. Diante de uma crise ou de um conflito que bate à nossa porta. A primeira, que eu acredito que não seja o que passa aqui na nossa casa, com as pessoas que frequentam, isso é para o pessoal lá fora. Né? Fazemos isso, que é se revoltar. A gente não se revolta. Nós somos pessoas que não falamos essa frase. Por que Deus fez isso comigo? Nós aqui do Rita de Cássia não fazemos esta pergunta. Porque, né? Deus está nos punindo caprichosamente. E brigamos às vezes com Deus. Nós não, né? Os outros. Brigamos com Deus, né? Nos afastamos da religião. E a gente tem visto aqui na nossa casa aquelas pessoas ainda que não são como nós, né? Pessoas alicerçadas, com fé absoluta nos espíritos, que no primeiro momento saem da casa. Perdem a fé em Deus e ficam pessoas à deriva. A gente tem visto aí, né, nesse momento tão conturbado,
que o primeiro movimento da sociedade lá fora é que elas são revoltadas, né? Como é que Deus pôde fazer isso comigo? Uma outra maneira, que também não é a nossa, é só do pessoal lá fora, é nos deixarmos abater. Nos sentimos derrotados, vencidos, apassivados diante da situação, né? Nos tornamos pessimistas, amargurados e acaba que não passamos no teste. Isto a gente pode dizer que é o pessoal lá fora, que é o pessoal que se acha vítima da situação que se apresenta. Nós não, nós somos do terceiro caso, que são aqueles, como diz a música, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos à luta. Esses somos nós, os frequentadores do Rita de Cássia. Né? Os dois primeiros não pertencem à nossa categoria. Então nós estamos aqui, né, reunindo forças, ouvindo, né, testando paciência com nós aqui na frente, falando. Às vezes a gente não concorda muito, ideal quando não concordamos com quem fala aqui na frente. Deveria ser sempre assim. Eu não concordo com o que ela falou. Será que ela falou é certo ou é errado? Não tem certo nem errado. Tem aquilo que a gente entende. Então, se a gente não entende da mesma maneira que quem fala aqui, a melhor maneira é procurar, é estudar, é ir atrás e tentar descobrir por que é que esta crise, por que é que esta confusão passou na minha vida. O que é que Deus, já que somos religiosos, que Deus quis mostrar para mim? Assim como na empresa. Houve um desafio de ter aqueles entregadores, revendedores, só em fazerem para os melhores. E como a empresa queria ser a melhor, ela correu atrás. Sempre tem picuinhas, sempre tem intrigas. E ai de nós se não tivesse as intrigas, né? Nós viveríamos num marasmo. A vida já é uma crise por ela mesma. Vamos começar pela primeira, que foi nascer, né? Foi uma complicação nascer. Foi uma complicação crescer. Passar pela adolescência, dependendo do caso, foi terrível. Foi terrível, foi doloroso. Quantas noites de sono perdida, quantos dramas nós fizemos para crescer. Aí chegamos na maturidade e esquecemos que vamos envelhecer. Né? Eu estava vendo outro dia entrevista de uma atriz, eu achei tão engraçado. Ela entrou na crise dos 40 anos. Ela estava deprimida. Ela estava deprimida porque ela estava fazendo 40 anos. Que as coisas estavam começando a cair, né? Lei da gravidade. E aí, como ela é atriz, ai meu Deus, tinha que ela tá. Ela desmaiou, acho. Um rapaz aí. Ai meu Deus. É um momento, tá, gente? Sem pânico. Faz parte. Torcélio requisitada a sua presença. Isso. Então vamos continuar aqui, né? Vamos fazer um pensamento bom para a senhora, né? Para que tudo fique calmo. Se a gente se tumultuar, é pior. Vamos manter a calma, isso. Vamos manter a calma e manter o nosso pensamento. É assim, né? Então, com isso, a gente vai superando as nossas dificuldades, né? Aprendendo com as dores, aprendendo com isso. Então, quando eu vi aquela atriz, né, tão preocupada com a sua beleza, que eventualmente poderia deixar de existir, eu fiquei pensando como nós não nos preparamos para a velhice. Só não envelhece quem morre antes, porque quem continua vencer. E que legal, né? Olhar para trás,
se ver inteiro aos 80, aos 90, aos 100, né? E ver que a gente está bem. Ah, mas eu tô cheio de rugas, tô toda engilhada, tô toda caída. Mas eu tive experiências, eu tive coisas boas. Se tiver dinheiro e condições, vamos lá, né? Faz uma plástica. Você acha que é importante? Mas o mais importante é a gente ir aprendendo com as crises, com as coisas, a nos tornarmos mais fortes, a nos tornarmos melhores. Não adianta nada nem revoltar, nem se colocar no lugar de vítima. É tão bom olharmos, né? Eu gosto muito, né? Eu brinco muito, né? Encontrarmos as velhinhas, os velhinhos inteiros. Né? E essa sala aqui, por sinal, tem algumas que são muito gostosas, né? São simpáticas, né? Não se tornam velhas. Porque existem velhos e velhas com 40, né? Não precisa ter 70. Tem velhinhas que tem 50, tem 40, porque não consegue compartilhar consigo mesma a experiência da crise. É a crise natural. Né? E aí a gente vai ter outras tantas crises. Né? Temos as perdas, temos as doenças. E é isso que os espíritos nos dizem, que faz parte da nossa vida estes momentos de dificuldade. Só que o Emmanuel chama a atenção para a equipe. E quantas equipes nós fazemos parte na nossa vida? Né? Quanto problema nós não arrumamos na convivência com o outro. Nós temos, por exemplo, um caso de uma pessoa que eu conheço, que era síndica de um condomínio e precisava mudar a decoração, né? Estava já antiga, um prédio muito antigo, e havia necessidade de trocar a tubulação do prédio e trocar o piso. Aí o síndico deixou na portaria o mostruário. O mostruário, preço, para que os moradores pudessem opinar qual seria o melhor piso. Só que nós somos muito acomodados, né? Nós largamos largamos as coisas na mão do síndico, ou do dono da empresa, ou do chefe da equipe, e quando a coisa não dá certo, a gente diz que é culpa dele. Então, o que vai acontecer? Aí passou o tempo, foi escolhido o tal piso. E aí eu me lembrei nessa história da fala aqui de Emmanuel, né? Quando o piso foi colocado. Claro que não gostaram, né? Por quê? De tantos apartamentos, 10 votaram, ou 20. Outros viram. E os que não tiveram seu piso aceito, começaram a criar problemas. Então, Emmanuel diz assim, né? Então, quando chega esse momento perigoso, né? Uma ocasião de contenda. Aí começa assim: eu não tenho culpa, disse o síndico. Claro. Né? Foram eles ou foram os moradores que escolheram? Quem escolheu disse: não é comigo, é com o síndico. Porque ele é que, na hora H, escolheu porque nós tínhamos escolhido. Quem não votou, disse: estou fora. Ou nada sei. Então, aí, como diz o Emmanuel, diz assim: a organização se converte para logo em viveiro de farpas mágicas, conturbando e ferindo os próprios componentes.
Então a gente cria uma confusão, uma encrenca danada, ao invés de pararmos para analisarmos, ou então para participarmos das coisas. Nós temos muito hábito de delegar ao outro a responsabilidade por aquilo que muitas das vezes é responsabilidade minha mesmo. Se eu não quero que tenha piso X ou Y ou Z no meu edifício, eu tenho que ir na reunião e brigar. Agora, o que eu não posso depois é ficar gritando na portaria e dizendo que eu não concordo. E assim a gente faz. E a gente, se puder transportar isso para casa, para nossa casa, para cá, para o Rita de Cássia, que é uma equipe. Quantas vezes a gente chega aqui e quando está muito lotado, nós demoramos para pegar a nossa aguinha, acaba a água. Eu já vi muita gente reclamar. Como que não tem água? Claro que não é nessa reunião, né? Nem é no Rita de Cássia mesmo, né? Isso é nas outras casas espíritas. Como que não tem água? Eu chego aqui, assisto a reunião e eu quero no final da reunião beber água. Mas não se importou de chegar mais cedo e encher o copinho. Não existe tarefa determinada. Todos nós fazemos parte. De repente eu não concordo com a atitude de determinado responsável pelo estudo. Ah, não gostei do que ele falou. Dirija-se a ele. Diga para ele, ou diga para mim, né? Não concordei com o que você falou. Ao invés de sair por aí dizendo que o Zé, o Mané, fala mal. Nós temos que começar a trabalhar em equipe. Quanto mais a nossa equipe for organizada, for bacana, é gostoso vir aqui. É bom estar aqui. Porque a gente pode dizer, o Rita de Cássia é a minha casa. Eu gosto do jeito que ela é. Mas tem que participar. E quantas vezes, né? A gente diz aqui os espíritos, né? A falta de imaginação atua responsável e geradora de conflitos. As partes se recusam a imaginar o que os outros podem fazer, pensar ou sentir. As pessoas agem como se desconhecessem as diferenças. E isso é sério, é muito sério. Nós temos o péssimo hábito de nos iludirmos. Seja aqui, seja na rua, seja com quem quer que seja. Aonde existem duas pessoas, já formam uma equipe. Eu não posso querer que o outro haja igual a mim. Porque se ele agir igual a mim, ele sou eu. Não existe neste planeta ninguém que seja igual. Se não há iguais, como é que pode eu querer que o outro haja igual ao que eu quero? E o mais grave, eu não comunico a ele, né? Que eu quero que ele faça. Eu quero que ele adivinhe. Isto se chama também casamento, que é outra equipe, né? Eu quero que meu marido me dê flores todos os meses pelo dia do nosso início de namoro. Só que ele não vai me dar, porque é cabeça de homem. Tem coisas outras na cabeça dele do que lembrar o dia do primeiro encontro do namoro. Mas eu fico decepcionada, magoada, crio uma encrenca danada dentro de casa, porque ele dá flores todo dia 13 de maio. Quando nós começamos a namorar há 35 anos atrás.
E a gente pergunta, mas criatura de Deus, você ainda não resolveu este problema? Não, ele tem que um dia me dar. Aí a gente faz a pergunta básica, né? Você falou para ele que você quer receber todo dia 13 de maio uma flor pelo Dia dos Namorados? Não, ele tinha que adivinhar. Como que vai adivinhar? Ele não tem bola de cristal e nem é vidente. E aí, às vezes, a gente passa 35 anos de inferno dentro de casa, porque ninguém fala para o outro o que quer. Querendo que o outro perceba que eu quero. Nós temos que adivinhar. Nós somos diferentes. Se somos diferentes, não tem como ser igual. A outra é que, muitas das vezes, o silêncio é a melhor maneira para resolver o assunto. Porque sobre o impacto da tal cabeça quente, nada dá certo. E quando a gente está de cabeça quente, nós queremos do nosso jeito. E esquecemos de perceber que muitas das vezes a ideia do outro é uma ideia legal. Então é melhor ficar quieto. Como diz, né? Disse Emmanuel para o Chico, né? Coloca lá o tal da água na boca, espera as coisas apaziguarem, e aí a gente vai dar a nossa opinião. E muitas das vezes é melhor mesmo não falar nada. O que nós acreditamos que seja perder. Ah, imagina que eu vou levar desaforo para casa. Eu não. Eu tenho que falar. Não, é entender. É nós querermos. Isso aqui ninguém faz, né? Só os espíritas das outras casas. É querer convencer o meu companheiro ou a minha companheira que ir ao centro espírita é o máximo. Eu adoro ir lá no Rita de Cássia toda segunda-feira. Mas a criatura de Deus não quer. E dá os mais diversos argumentos para não vir. Para que eu vou perder meu tempo, bato boca, para convencer aquela pessoa de que é bom vir aqui? Ela ainda não está no momento de entendimento. Ela ainda não chegou aí. Então, é melhor ficar calado. Ou então é tentar convencer as pessoas de outras religiões de que o espiritismo é o máximo. Fora do espiritismo não há salvação. Vocês estão rindo? Mas eu já vi gente falar isso. Que espiritismo é a religião do futuro e todos nós que formos espíritas teremos o reino dos céus. Cuidado, gente. Ser espírita não garante nada. Nada. É apenas um título. E olhe lá, né? Dependendo do caso, a gente melhor nem falar para não depor contra a religião, né? Porque a gente faz tanta barbaridade que a pessoa diz, mas você não é espírita? Então, é bom ser bom. É isso que garante para mim qualquer coisa. É ser bom. É amar. É ter compaixão. É ser generoso. E é tudo aqui, de coração. Ah, não, eu sou um cara legal, eu vou todos os dias na Rocinha, vou de noite na Quentinha, estou todas as reuniões públicas lá no Rita. Eu sou uma pessoa bacana. Não é. Não precisa tanto. Precisa é lá fora. Né? Na hora que eu entro no ônibus, na hora que eu saio na portaria, que eu encontro aquele porteiro mal-humorado, principalmente quando ele é flamenguista e o Flamengo perde. Nada contra os flamenguistas, né? Mas é que normalmente os flamenguistas não têm meio termo. Ou é tudo ou nada. Né? Esse é meu porteiro. Meu porteiro é assim.
quando ele já não é muito simpático. Quando o Flamengo perde, então, é um horror. Ontem um amigo meu foi em casa com um short do Fluminense. Aí eu falei pra ele assim, mas tu não é Flamengo? Não, é assim. Eu achei interessante a colocação dele. É assim, eu sou Flamengo de coração, mas o meu sobrinho é da seleção juvenil, infanto-juvenil, sei lá o quê, do Fluminense. E me deu de presente. Então eu sou Flamengo de coração e Fluminense de família. Falei, então tá bom. Eu falei, mas cuidado, hein? Se chegar no meu prédio com esse calção, pode dar encrenca. Não dá não, porque o Flamengo ganhou. Falei, então tá ótimo. Né? Eu falei, se você entra com esse calção e o Flamengo perdeu, você tem problemas. Esses somos nós, né? Então, às vezes, é melhor ficarmos em silêncio. O silêncio evita muitos conflitos. Mas não é para nós deixarmos de nos colocar, não. É esperar o momento certo. Sabe aquele dia que você falou aquilo? Eu não gostei. Tá? É só para registrar. E nesse convívio social, a criatividade é tudo. Né? Vamos então aproveitar e sermos pessoas proativas. Quem de nós, né, tem que ir para o Guinness Book, quem de nós hoje não tem problemas, tem conflitos, não está em crise? Então, ao invés de nos revoltarmos ou nos colocarmos na posição de vítima, vamos ser proativos. Vamos à luta, vamos à procura de uma solução. E perguntarmos, para quê? Né? Para que esta situação se apresentou na minha vida? O que é que eu tenho que aprender com isso? Para que, diante de um piso mal escolhido, é verdade, a gente escolhe errado. A gente tem ilusões na vida e acredita que estávamos diante de um príncipe encantado ou de uma princesa. E descobrimos que não é nada disso, né? Nada. Mas aí já está mesmo. O que eu vou fazer com essa bruxa, né? Ou este bruxo que está todos os dias na minha casa? Não dá para mandar embora, né? É começarmos a perceber que nós temos diversidades, nós temos diferenças, e aproveitar isso para o bem de nós mesmos. Com certeza, ninguém que eu conheça, ou que eu já tenha visto, ou até estes homens bárbaros que a gente critica e julga da televisão, não tenha um lado bom. Todos nós temos. E vamos nos pegar ao positivo e não ao negativo. Porque todas as vezes que eu me pego no negativo, com certeza eu incentivo a negatividade. Eu aumento a frequência do ruim. Então nós que já somos espíritas, que acreditamos em outros valores, em coisas, vamos ser o terminal do mal. Toda vez que alguém chegar com uma frase negativa, não vai dar certo, está tudo errado. Se eu não tiver condições de argumentar ou de falar, vamos fazer silêncio. Orar, fazer uma prece. Porque determinados lugares, fila de banco, fila de mercado, são lugares perigosos para nós. Nós ainda não conseguimos, muitas das vezes, ficar serenos diante de uma pessoa que tumultua o lugar. Então, se eu não consigo, levemos um livro, levemos um Walkman, façamos uma meditação na fila, principalmente nos primeiros dias do mês. Porque nós já temos essa responsabilidade de sermos o terminal do mal. Se queremos fazer alguma coisa que não estamos gostando, vamos à luta.
vamos levantar bandeira, vamos para os meios de televisão, de comunicação, para a mídia, dizer que não gostamos. Agora, revoltados, vítimas, nós não somos e não vai resolver nada. Então vamos à luta, né? Como diz Emmanuel, vamos à luta, porque a crise, ela vai nos revigorar, vai nos colocarmos para cima, vai nos tornar homens melhores. Bom dia a todos. Agradecemos então nossa irmã Regina e agora nós convidamos os médiuns a se postarem, por favor. Senhor Jesus, agradecidos pelo estudo, nós, neste instante,